Feliz 2025, estamos de ano novo e com um retorno, logicamente estamos de volta aqui também com o Talk Podcast Inteligentes, que é aquele podcast que eu tenho certeza que você se diverte, você se informa, você tem muita informação aqui, porque a cada semana a gente traz entrevistados com assuntos interessantes, entendeu? Que podem te ajudar, inclusive, a tomar decisões importantes na sua vida. A gente fala de automóveis, a gente fala de culinária, a gente fala do mercado imobiliário, a gente fala de tudo aqui. E hoje nós vamos falar do mercado da construção civil, mais exatamente, mais especificamente, do mercado de serviços da construção civil. Eu estou aqui para estrear o Talk Podcast de 2025, o Thiago Ferreira. O Thiago, que é dono da Multiserviços já há 7 anos, uma empresa que presta serviços aí nessa área de construção civil, com reparos, reformas, construções, enfim. Ele vai explicar para a gente o que a empresa faz e a gente vai matar aqui todos, vai tirar todas as dúvidas, né? Que assim como eu, enquanto consumidor, e vocês também que estão aí, que mexem com isso, estão pensando em comprar um imóvel, estão pensando em reformar um imóvel, também vou poder tirar suas dúvidas aqui com o Thiago. Thiago, bem-vindo aqui nessa reestreia do Talk aqui em 2025. Seja bem-vindo aqui. Feliz ano novo a todos. Para nós, Prazer estar aqui. A gente está no mercado de trabalho, que é em torno de 7 anos já, construindo, reformando, reparando, prestando um serviço de manutenção preventiva, corretiva, seja numa residência, condomínio, prédios, edifícios. Ao longo desses 7 anos tem muita história para contar, para agregar aqui nessa conversa hoje. Imagino. Quer dizer, o que exatamente a Multiserviço faz? Qual é o tipo de serviço? São só reparos em obras e tal, ou ela também entra na área da construção em si? Explica pra gente, mais ou menos, pra gente ter uma ideia do que faz. A Multiserviços hoje, a gente presta serviço de engenharia, da prestação de serviço, da mão de obra, da compra do material, da execução do projeto, da fundação, do básico ao acabamento. Quer dizer, desde a construção, desenvolvimento do projeto e tudo, vocês têm engenheiros, arquitetos e tudo, que planejam tudo até a entrega do imóvel e os reparos necessários. Exatamente. Ô, Thiago, o que hoje o consumidor desse mercado hoje, quem compra imóvel, seja para morar, ou seja para investimento, ou aquele que já tem um imóvel que é seu e tal, o que mais se procura nessa área de serviços? Onde é que, por exemplo, a Multiserviços mais atua especificamente? Muita questão da reforma e manutenção. A questão da construção da fundação com o projeto em si deu uma diminuída ao longo dos últimos 2 anos. Mas a manutenção preventiva, corretiva e a questão da reforma em si, a procura tem sido grande, expressiva. Quer dizer, isso são quando você fala assim de reforma e tal, envolve o quê? Ampliação, construção? Ampliação, construção, demolição. Aí é uma questão de mais de um projeto arquitetônico juntamente ao cliente. Aí ele que vai definir qual que vai ser o projeto dele. O que ele idealiza da reforma que ele está buscando. Como é que é o passo a passo? Por exemplo, eu chego lá, faço quando eu sou um cliente seu lá, eu chego lá e falo, Thiago, eu quero mexer na minha casa. Muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Eu preciso dar uma reforma, ampliar, fazer e tal. Como é que é o passo a passo, desde o início do atendimento até o início da obra? Hoje ele pode contatar a gente através do telefone, do telefone da empresa, ou indo na loja física, que fica ali na Mombaí. E ali ele já vai ser atendido, vai ser realizado um pré-agendamento da visita, de acordo com o dia, a disponibilidade que o cliente tem para receber a equipe. Ali a gente manda o engenheiro, o arquiteto para ver de acordo com a demanda dele. A gente faz a visita técnica, realiza a formalização da proposta e depois chama ele para um café para definição de acerto de valores. E vocês pegam assim muitos clientes que, por não saber exatamente o que quer, é aquele cliente que pede uma coisa que você fala assim, olha, me desculpa, mas isso do jeito que o senhor está querendo é complicado. Tem muito disso também, por falta de informação. Esse é o que mais tem. Às vezes a pessoa idealiza uma execução de uma pintura, e às vezes não acaba saindo a pintura que ela idealizou porque não eram as condições ali daquele ambiente. A gente dá algumas sugestões e a pessoa fica presa na questão das escolhas que a arquiteta vai mostrando para o cliente. E quando foi o start, né, que você viu a necessidade realmente de criar a Multiserviços para atender esse mercado? A Multiserviços foi criada há 7 anos
através de mim mesmo, como prestador de serviço, atendendo uma grande imobiliária hoje aqui em Campo Grande. Mas você tem formação nessa área? Alguma formação? Não, só sou o gestor da empresa. Sim. Na questão da formação técnica, disso não. Mas a gente tem experiência, bagagem. toda a experiência, além da bagagem, tem uns profissionais capacitados e formados nesse. Mas voltando lá, a empresa começou há 7 anos atrás, através de uma oportunidade de uma imobiliária. Uma das imobiliárias, acho que é a maior do Mato Grosso do Sul aqui. E ela me fez enxergar essa carência. E a gente prestando o serviço, eu vi, opa, tem muito serviço de manutenção. E ali a gente começou com uma pessoa, 2, montando um escritório, comprando veículos. E foi crescendo e hoje tem 7 anos. Só que na capital, aqui em Campo Grande, são 9 veículos para atender os pequenos reparos e as reformas, fora os engenheiros, arquitetos, a nossa equipe de venda e o pessoal que acompanha a execução do serviço. E você tem a tua equipe formada ou você geralmente terceiriza o serviço? Temos as duas questões. A questão que a gente já tem a nossa equipe de campo, já capacitada nossa, e os outros parceiros que vêm para somar, que também são terceirizados. Eu já vi algumas situações assim, acontece inclusive comigo, né? Não, é só uma pinturinha. Não, é só fazer uma muretinha, fazer um muro assim, né? Que as pessoas às vezes não sabem, né, o trabalho que dá. Não é simplesmente fazer uma pinturinha. Sim. Ou fazer um muro. Quer dizer, existe todo o desenvolvimento de um projeto. Sim. Por trás. Às vezes por menor que seja, né? Exato. Às vezes a pintura pode ser uma maquiagem de uma infiltração, que você vai pintar ali de novo e vai retornar a infiltração. Pode ser um problema de calha, um problema de laje, telhado, entendeu? Uma infiltração. Quer dizer, você tem que ter bons profissionais ali para o cara enxergar o problema por trás de uma solução que parece a princípio simples, né? E identificar o problema, o real problema, né? O que a gente percebe, que eu já percebi muitas vezes, Thiago, é que, por exemplo, tem muito consumidor assim, que ao invés dele contratar uma empresa que tem profissionais capacitados para isso, prefere contratar um profissional faz tudo. Autônomo. Um autônomo. Isso. Que acha que vai pagar mais barato e tal. Ainda existe muito isso no mercado, não? Existe, e a gente tem uma grande procura pelo retrabalho, que o cliente acaba procurando uma mão de obra não qualificada e depois, na busca da mão de obra correta, ela busca a gente. Busca uma empresa capacitada para executar o serviço e acaba pagando até 2 vezes. Mais do Sim. que acabaria fazendo o serviço da primeira vez correto. E acaba, por exemplo, contratar uma empresa como a tua, acaba saindo realmente mais caro do que eu contratar um profissional? Não, é muito relativo isso. Porque se o profissional que a pessoa está contratando não cumprir com as expectativas que o cliente tem, com o acordo que eles acordaram, acaba saindo mais caro porque o cliente vai ter que fazer um retrabalho, vai ter que procurar uma mão de obra qualificada. Então, às vezes, pode sair um pouquinho mais caro, mas é uma mão de obra definitiva, que vai fazer uma vez só. A Multiserviço, ela não atende só Campo Grande, né? Não. Ou atende fora Cuiabá, também? Distrito Federal e Santa Catarina. E quando é que você viu a oportunidade de expandir a Multiserviço para fora daqui? Através de um grupo aqui na capital, um grupo no segmento de alimentos. A gente passou a atender, fazer 1 atendimento, 2, e quando a gente viu, a gente estava com uma demanda muito grande com o grupo. E o grupo atua no Brasil inteiro e a gente passou a seguir o grupo. E dali, quando a gente foi seguindo o grupo, automaticamente a gente foi agregando os demais clientes, os condomínios, pessoas físicas, outras empresas. E ali foi somando. A ponte nossa foi essa. Essa foi a ideia da expansão. A tua principal atuação hoje está onde? Na reforma e ampliação, na construção? Onde é que você está atuando mais efetivamente? Reforma e manutenção. Reforma e manutenção. Manutenção preventiva e corretiva. E qual é o perfil do teu cliente hoje? Ou seja, quem é que contrata o teu serviço? É o cara que mora num Dama da vida, num Alphaville? Ou é o dono de uma casa um pouco mais simples, de rua e tal? Ou tem de tudo? Temos reformas em condomínios de alto padrão e temos também reformas onde eu nasci, lá no Caiobá, Tijuca. Eu posso citar aqui umas 20 reformas que estão simultaneamente acontecendo.
E boa parte delas não é em condomínios de alto padrão. A gente tem também, mas a gente atende toda a classe. E qual é o perfil desse público que está mais buscando isso hoje? Porque nós tivemos uma situação engraçada na pandemia. Até já conversei aqui num outro podcast sobre esse mercado, que as pessoas passaram a perceber com mais evidência que as suas moradias, as suas casas não eram tão adequadas assim quanto elas imaginavam. Por quê? Porque elas passaram a ficar mais tempo em casa. dentro de casa. E aí começaram a solicitar, preciso ampliar, preciso trocar. Houve um boom muito grande também na compra, na troca de imóvel, né? Pessoas querendo sair de um imóvel, indo para um imóvel maior e tal. Você percebeu realmente essa mudança de comportamento dos consumidores em geral, da pandemia para cá? Sim, quando a pandemia chegou, a gente foi tomado pelo medo. De início, pelo medo, total. Ninguém sabia o que ia acontecer. A instabilidade, tanto com a saúde quanto financeira, a gente ficou com muito medo, mas foi completamente o oposto. A gente realmente viu que a pessoa sentiu aquela carência de enxergar o que ela precisa melhorar dentro da própria casa. E foi na onde que a multisserviço em si foi uma das partes que mais cresceu na pandemia em si. Quer dizer, você começou a ser mais procurado ali. Ser mais procurado na pandemia. Muito interessante. Você também, além do serviço que você presta diretamente, você resolveu inovar um pouquinho, foi para tecnologia e tal. Você está desenvolvendo um aplicativo, né, também o nome da Multisserviço. O que é esse aplicativo? Como é que vai funcionar? Esse aplicativo vai servir de forma que a pessoa acabe não precisando de uma visita técnica, que consiga um orçamento de forma mais rápida, para inovar e para questão de praticidade para o cliente. O cliente vai poder baixar o aplicativo, vai fazer a sua solicitação ali do que ele precisa, ele vai abrir os espelhos, ele vai entender certinho qual que é o chamado que ele está precisando, se é para uma obra, para uma reforma, para um reparo, uma manutenção. Ele vai poder gravar um vídeo, uma foto, escrever um texto. O aplicativo em si veio para inovar e para ligar a prestação de serviço com quem está precisando do trabalho. Por exemplo, eu vou pegar lá, vou abrir o aplicativo, preciso pintar a fachada aqui da produtora. Eu vou lá, faço uma foto da fachada, entro no aplicativo, subo essa foto e explico, olha, quero fazer a pintura, né, portão, fachada e tal, não sei o que, parará, e aí vocês retornam ele com orçamento, com valores, com tudo. Isso, já vai ter uma estimativa já formalizada para você, e dali você dando o aval para a gente, falar, gostei desse orçamento. Ali a gente realiza a visita técnica para validar aquela estimativa que a gente passou pelo aplicativo. Para ver se não tem nada mais. Exatamente, para ver se não tem nada mais ou se é necessário outra coisa. Tudo para auxiliar, para inovar mesmo. Vai ser gratuito esse aplicativo? A pessoa pode entrar lá e... vai ser gratuito. Pode baixar, pode pedir os orçamentos dessa forma. E você tinha me dito também que esse aplicativo tem uma extensão para o prestador de serviço. Exatamente. Também. Como é que vai funcionar para o prestador? Ele também pode entrar, se cadastrar e oferecer o seu serviço? Ele vai se cadastrar, vai oferecer o seu serviço e vai poder participar das cotações e valores dessas propostas que o cliente vai estar recebendo. Até para o cliente ter mais opção. Já está no ar esse aplicativo? Não, tá até ainda... o final do mês. Até o final desse mês já entra. Isso, já vai estar. Dizer, como é que vai chamar? Tem um nome específico ou é da Multisserviço mesmo? Aplicativo não tem um nome específico, só a app da Multi. App da Multi, bacana. Eu estou vendo aqui também, pelas informações que nós recebemos de vocês, que você está com uma campanha que vai aí contemplar um condomínio com uma reforma. Isso. Grátis. Que vai ser um reality show, alguma coisa assim. Dá para fazer um reality até disso, não? Como é que vai ser isso? A gente vai fazer um sorteio entre os condomínios. Vamos sortear 3 unidades, seja apartamento ou casa. Os clientes parceiro e até para quem não é parceiro ainda da Multisserviço, para se cadastrar, tem que ir na empresa preencher o formulário de forma física para participar do sorteio. A gente vai fazer esse sorteio no dia 21 de março. Vamos sortear 3 condomínios. Sorteando os 3 condomínios, a gente vai até o condomínio para sortear os itens da reforma, do brinde. Que vai ser o piso vinílico. A pessoa vai ganhar o piso vinílico, vai ter a pintura e o gesso decorativo em drywall. E como é que vocês vão, por exemplo, como é que as pessoas vão poder se cadastrar para poder concorrer a isso aí? Só indo na empresa para preencher o formulário de forma física. Tem que ir até a empresa. Tem que ir até a empresa ou agendando com dos engenheiros ou arquiteto
a gente ir até o local para preencher de forma física mesmo. Então já vamos até colocar embaixo no rodapé aqui, né, o telefone onde as pessoas podem Isso. entrar em contato, né, Pra e ter participar. mais informações. Fala qual que é o telefone, Thiago. 679 Vamos lá. 9283 1419. 679-9283 1419. 1419. É o telefone que a gente vai colocar aqui, tá aí no rodapé, na artezinha, então liga lá na Multiserviço, porque quem é que não gostaria de concorrer Poxa vida, a já uma pensou? reforma dessa, né? Tem Iniciando o algum ano bem? critério para poder concorrer? Nenhum. Só Pode cadastrando o ser condomínio. Tamanho, o Ou imóvel de residencial. qualquer tamanho, Não tem especificação de não tem tamanho de imóvel. especificação. Precisa ser especificamente de condomínio? Sim. Tem que ser de condomínio. Exclusivo para residencial e condomínio. Residencial, por exemplo, condomínio de casas Isso, e edifícios também, Exatamente. prédios, condomínios Isso. Foi de voltado edifícios. para eles. Por que você teve essa ideia? Essa ideia para a gente ter um alcance maior nos condomínios e para eles conhecer o nosso trabalho de fato. A gente já atende bastante condomínios. E para ter um alcance maior, a gente criou uma atratividade. E é que dá para chamar dessa forma. E e realmente dessa forma, os síndicos, administradora de condomínios e imóveis têm buscado a Multiserviço para preencher o formulário e conhecer a Multiserviço. A nossa intenção é apresentar o nosso trabalho para quem está à frente, como síndico, como administradora de condomínio e imóveis. Bacana, muito interessante. Tiago, eu percebi, né? Eu fiquei 10 anos fora de Campo Grande, voltei em 2016 para cá e levei um susto com a cidade. Eu nunca tinha visto tanta avenida aberta, nova, nunca tinha visto tanto prédio em construção, de 2016, quando eu cheguei aqui. Quer dizer, eu nunca tinha visto tanta movimentação no setor da construção civil como eu vi, aquilo me chamou a atenção. Campo Grande hoje ainda é um celeiro para a construção civil? Então, como eu te falei agora há pouco, que a questão de 2 anos atrás deu uma queda de fato. Sim, deu uma recessãozinha no mercado. Mas agora, do meio do ano passado para agora, está bem aquecido. Está muito bom de obras. Quer dizer, voltou Sim. a fervilhar isso. Exato. E tal, né? E a gente fala entre os empresários, tá todo mundo com muito serviço. Bom, a gente estava falando da campanha, então, que você vai premiar um condomínio com uma reforma e tal também, e você também tem uma campanha jurídica, né, em que os prestadores vão trabalhar de forma mensal para as empresas. Explica melhor como é que vai funcionar essa campanha da Multiserviço. A gente está com um trabalho estendido para empresas, para condomínios, no qual as empresas estão contratando o serviço. Um exemplo, estou precisando de um pintor hoje. Qual o valor desse serviço? É muito relativo. E hoje, o cliente tem a autonomia de falar para mim, eu estou precisando de um pintor e de um pedreiro. Contrato de quanto tempo? De 30, 60, 90 dias. Ele pode contratar essa prestação de serviço pela empresa dos prestadores de serviço, incluso o acompanhamento técnico do que ela está contratando. Ou seja, ela contratou a mão de obra qualificada daquele profissional. A gente está estendendo isso para as empresas e condomínios. Para dar uma manutenção mais permanente, periódica, assim e tal. Então ele faz um contrato lá, sei lá, eu quero fazer um contrato de 1 ano com você. Sim. E aí durante o ano você vai prestando os serviços que ele precisar realizar ali dentro. Exatamente. Na pintura, na elétrica, no gesso, alvenaria, tudo no segmento da construção civil. Qual é a vantagem para o contratante, para o cliente que está fazendo isso? É a economia. A economia e a fiscalização do trabalho que está sendo executado. Porque ele não vai só contratar, a gente vai entrar com a questão da fiscalização e do acompanhamento do que está sendo feito. Ele vai fazer um checklist do que ele precisa ser reparado de forma preventiva ou corretiva, e ali um técnico vai acompanhar a equipe que ele contratou nesse período, seja ele de 90, 6 meses ou 1 ano no contrato. É uma economia. Você me falou agora há pouco que você tem pego assim muito retrabalho, né? Muita coisa para fazer um retrabalho de outros profissionais que não deram certo. É muito grande esse índice? É muito comum. Se fosse para a gente calcular aqui de cada 10 serviços hoje na Multiserviço, em torno de 3 é retrabalho. Retrabalho de outros prestadores de serviço que iniciou, não conseguiu honrar com o compromisso, não entregou o serviço, e a Multiserviços entra para terminar esse serviço.
Tem muita gente que fala que é muita dor de cabeça mexer com Sim, reforma, né? Principalmente no relacionamento aí com os profissionais, né? Através da multisserviço consegue se eliminar esse tipo de coisa, né? exatamente. Já consegue cortar esse trecho, essa dor de cabeça. Já contratando uma mão de obra qualificada. Tiago, me conta histórias aí difíceis, de clientes difíceis que você pegou, daquele, por exemplo, que logicamente, né, quando você vai fazer um projeto lá de reparo, de reforma, de pintura e tal, você coloca ali determinados tipos de materiais, a qualidade desse material e tal. Já teve muito cliente que bateu o pé para exigir uma outra coisa que estava fora do teu. Que foi de mais Olha, inusitado, assim? recentemente a questão difícil foi de convencer um cliente a fechar um contrato com a multisserviço. Por quê? Ele já veio de uma, ele já veio machucado para multisserviço. Ele contratou uma Mais experiências empresa, de sim, outros. ele contratou uma empresa, fechou um contrato. A empresa levou R$ 21.000 dele de entrada no contrato dele Nossa, e era uma obra sumiu. grande, uma reforma Sumiu. grande. Sim, foram três. A gente, inclusive, está construindo. São três casas e um terreno que ele está construindo para venda. E a empresa pegou os R$ 21.000 e Sumiu. sumiu. E agora me Foi uma fala, empresa ou um foi uma profissional? empresa, uma empresa que sumiu. Agora você me Meu fala, Deus do como que céu. você convence e ganha a confiança de um cliente desse? Foi muito difícil. Ou seja, o cliente assinou o contrato, o cliente foi na empresa, a gente visitou a obra, fez projeto, fez tudo, e na hora de pagar a entrada eu me senti muito confiante que o cliente realmente veio machucado e a gente estava ali para provar que não era só mais uma empresa. Então, o que que a Multiserviço fez? Iniciou o trabalho dele sem a entrada, tendo em vista o Uhum, desgaste que ele teve, porque ele estava buscando uma confiança. Quando sim. ele viu a nossa equipe chegando com o trator para demolir a casa antiga, fazendo e tal, Ele, opa, agora aí ele já mudou de figura. aí já mudou de figura. Aí ele passou a confiar na empresa. E isso vai ser uma grande história quando a gente concluir as três casas, para a gente, Uhum. inclusive, pregar para clientes. Quem quiser referência, fala lá com o seu Pedro. E ao contrário também tem acontecido muito, por exemplo, do cliente acabar te dando calote. Você começa uma obra, começa a fazer, aí o cliente, ó, acabou o dinheiro, não dá para pagar e tal. Tem muito isso também. Ou a tua clientela está sendo bem selecionada? A gente é pouca incidência, porque a gente trabalha, se for uma questão de obra, por medição. Então, se a medição não acontecer, automaticamente a gente não dá Não inicia. continuidade, não reinicia e não entrega o serviço. Acontece? Acontece, mas é um percentual muito Uhum. baixo mesmo. Normalmente, quer dizer, qualquer trabalho de reforma, tal, geralmente tem um custo alto, que não é todo mundo que tem condições de tirar assim. Como é que a multisserviço facilita, por exemplo, o pagamento? Tem parcelamento? Sim. Você consegue fazer um contrato a longo prazo? Ó, você vai pagando um pouquinho. Como é que a multisserviço trabalha Ontem nessa mesmo, questão? ontem chegou uma cliente, a engenheira me chamou na minha sala para falar justamente sobre a tratativa da forma do pagamento. Cliente, eu quero pagar metade à vista e metade no boleto. Sim, a gente fez as análises prévias, tudo certo, Uhum. parcelamos no boleto e ela deu 50% de entrada. O valor total de entrada a gente consegue um bom desconto no cartão de crédito e no boleto bancário, só que aí tem os acréscimos de juros. Mas a gente consegue facilitar para o cliente não deixar de fechar a reforma ou obra dele com a gente. Uhum. Hoje você está com quantas obras ativas hoje Em aqui na torno capital? de 20, mais ou 20 menos, obras, 20 obras, bastante coisa. entre reformas e obras. Uhum. E você está construindo hoje também? Também, também. Qual que é o teu nicho de construção hoje? Não vai muito para a questão da área de alto padrão. Uhum. Não partimos muito. A gente voltando lá no início da conversa, a gente é especializado na reforma, reparo e obras, só que a nossa obra não está voltado para essa classe. A gente atende e temos referência. Sim. Mas hoje, se você me pedir algumas indicações, a gente vai te levar. São casos em torno de 300 até 1 milhão. Que é um Entendeu? mercado que tá muito, pelo menos estava até agora há pouco tempo, né? Por causa dos programas sociais que tinham Minha Casa Minha Vida e tal, Exatamente. e também dos financiamentos que estavam mais facilitados. Agora mudou um pouco as regras, né? Não A está Caixa mais. Econômica
aumentou o valor da entrada para se comprar um imóvel e tal, até mesmo acho que para construção e reforma, né? Ficou muito difícil. Ficou mais complicado? Você já sentiu esse reflexo para aqui? financiar uma obra, para financiar um terreno, ou até mesmo para venda da própria compra da casa já pronta. A gente tem parceiros corretores que sentiram também bastante. Uhum. Tiago, vocês também dão consultoria para aqueles clientes que, assim, que exatamente como eu falei no começo, não sabem o que querem. Ah, preciso mexer na minha casa, mas não sei aonde. E quer contar com a experiência e com a criatividade até e a expertise de profissionais. Vocês também dão esse tipo de consultoria ali? Sim, a gente pra clientela? agenda, vai até a residência do cliente, até seja residência, seja comércio, a gente vai até o local, procurar buscar entender o que ele precisa e diante dessa consultoria a gente agenda uma visita até na empresa para a gente entender o que ele precisa e formalizar uma proposta próximo da ideia dele. Uhum. Geralmente o perfil que são famílias, por exemplo, casal com filhos, poucos filhos, Família, empresas, é relativo, não tem uma distinção certa quer dizer, não tem um público Não tem. específico. Você trabalha com todo o público em geral, né? Tiago, qual o tamanho da tua equipe hoje? Você tem condições de atender até quantas obras simultaneamente? Logicamente que depende de obra para obra, mas como é que está a tua capacidade de atendimento hoje? Olha, a questão da capacidade do que você vai agregando como construção para você buscar parceiros é muito relativo, porque se eu fosse te responder uma pergunta objetiva, seria, ó, calculando hoje uma média de campo que a gente tem ali disponível, seria em torno de 20 a 25 funcionários de campo nosso. Mas existem vários, inúmeros parceiros que nos ajudam a construir e realizar alguns sonhos. Que você Entendeu? terceiriza Sim, também. Então, quando você. exatamente. É que nem eu aqui. Você precisa Sim. pega um trabalho maior, você terceiriza. Exatamente, e acompanha. Aí tem a qualidade do acompanhamento, execução e entrega da multisserviço. Ah, mas é um serviço terceirizado. Não, mas peraí. Tem um Tem o teu aval acompanhamento, ali, ó. tem uma questão de um termo de responsabilidade, tudo. A pessoa está contratando a multisserviço. Então a gente preza por essa qualidade. Teu cliente fica muito em cima do prestador de serviço, ali, enquanto a obra está sendo realizada, você colocou uma coisa ali, não ficou legal. Como é que é Não, mas essa relação? tem demais. Tem demais, Tem uns que levam o travesseiro para ficar na obra, travesseiro, colchão. Fala, não, vou mesmo? ficar aqui. Enquanto não terminar, eu não saio daqui. Não, mas tem bastante. O pessoal fica em cima para acompanhar, porque ficam ansiosos, né? Porque é uma questão que a pessoa demora tempo para decidir e falar, não, eu vou reformar. E quando chega esse dia, ela quer o quanto antes. E a execução com a máxima agilidade para ela voltar para casa se ela tiver saído ou para ela ocupar aquele cômodo que ela estava desocupado. Entendeu? Ela acaba tendo essa ansiedade e acaba ficando em cima do pessoal assim. Bom, já mexi com reformas, né, de casa, aquela coisa toda, e por ser uma pessoa, às vezes, muito impaciente, o que me dá uma certa aflição em obra e reforma é a demora. Porque às vezes você contrata alguém para fazer, ele fala assim: não, isso aí em um mês está pronto. E aí deu 2 meses, 3 meses, e o negócio não ficou pronto ainda. Como é que você lida com essa questão de prazo, tendo em vista que às vezes chove demais, Exatamente. né? Às vezes o teu funcionário ficou doente e tal. Como é que é lidar com essa questão de prazo? A gente calcula o prazo com uma estimativa um pouquinho maior do que a entrega. Bom, aconteceu alguma coisa, um prazo Você de já um bota material, de um uma gordura equipamento, ali de alguma tempo. coisa, a gente já tem um prazo. Tá, voltando para esse prazo. Recentemente, um cliente fechou 3 serviços com a gente, 3 orçamentos distintos para a mesma casa, para a mesma reforma. Reformou a casa inteira. E o prazo dela, a gente colocou 3 equipes simultaneamente para entregar isso aí no final do ano para ela. Mas ela fez a leitura errada. A gente, quando fez a venda, fez a entrega do contrato, tudo certinho, explicamos o prazo e tal, calculamos 21 dias de entrega. Vai estar tudo pintado, reformado, piso vinílico, vai ter feito a reforma do seu portão, a gente entrega em 21 dias. Só que 21 dias úteis. Ele achou que fosse 20 dias corridos. Exatamente. E a questão do final do ano em si, chove muito. Até agora. Então, a gente tem essas condições climáticas que acabam atrasando.
Isso aí é previsto em contrato, mas a gente sempre tenta manter o mais próximo possível ou entregar antes da data prevista em contrato. O atraso só há quando realmente é uma condição adversa no tempo ou uma condição do próprio material em si. Ah, fez um pedido de fora que está chegando e atrasou. Às vezes não acaba não sendo culpa da empresa, mas o cliente é reportado, a gente dá outras opções e tal, para a gente atender dentro do prazo. E em relação ao fornecimento de materiais, Campo Grande hoje já tem um mercado que oferece tudo o que você precisa, ou você ainda está tendo que buscar muita coisa fora? Tudo. Não o mais barato, mas tudo. Recentemente a gente fez uma reforma. Uma reforma não, a gente fez uma confecção de quase 200 vagas de garagem e a gente fez um orçamento com base dos ferros Cuiabá e Campo Grande. É. Grosseiro. Assustador o preço de Campo Grande para Cuiabá. Aqui é mais caro. Aqui é mais caro. Então a gente tem algumas coisas que uma cotação às vezes compensa trazer de fora. Imagino que esse mercado realmente é complicado. E a gente está vivendo, eu vejo, pelo menos que eu gosto. Para te falar a verdade, estudei arquitetura, né? Antes de virar jornalista, estudei arquitetura. Não me formei, mas estudei arquitetura. Eu sempre tive uma paixão e eu gosto muito. Adoro ver programa, por exemplo, de reforma, construção, aqueles realities que a gente vê, né, nos canais fechados e tal. Então eu sou muito ligado nessas coisas. E às vezes eu fico ali no Instagram, no TikTok e tal, vendo aplicação de novos materiais, de tecnologia, né, que chegam e tal. E a gente isso mudou muito, né, nos últimos anos. Hoje você consegue, de repente, forrar uma parede com um material parecido mármore, né, que você levaria, custaria uma fortuna, e você consegue botar o mesmo efeito numa pintura. Pouco tempo num tipo de pintura. Né? Isso ajudou muito nesse segmento? Thiago? Sim, num tipo de textura. Hoje em dia você faz um efeito marmorato com um efeito marmorato em textura na própria pintura. Entendeu? Hoje em dia você tem uma praticidade na questão da cobertura no forro em gesso, que são as placas em drywall. Antigamente era somente as plaquinhas de gesso. Sim. Você tem a drywall pro teto, né? Sim. Ou seja, o mercado ele foi evoluindo e trazendo mais praticidade para a gente que executa o serviço e para o cliente que faz a aquisição. E essa evolução trouxe muito aumento de custos também? Ou não? Por exemplo, uma obra que você fazia há 7 anos atrás, quando você começou, a mesma obra hoje, lógico, levando em consideração a inflação, preço de produto e tal, mas o consumidor paga muito mais caro por essa tecnologia, por esse avanço hoje ou não? Não só paga como questão da inflação, como você bem disse, mas a gente hoje não consegue dar uma proposta formalizada para o cliente por mais de uma semana. O exemplo, devido à inflação, devido a uma série de fatores que acaba aumentando o custo da execução desse serviço. Entendi. Quer dizer, realmente uma situação complicada, né? Porque você, às vezes, é obrigado a assumir algumas responsabilidades que não dependem diretamente de você, mas você tem que assumir porque você está fazendo um contrato direto com o cliente. Exatamente. Me fala qual foi o teu maior desafio, a obra mais desafiante, mais desafiadora, na verdade, que você teve aí nesses 7 anos aí de estrada. Olha, deixa eu pensar aqui. Recentemente a gente está fazendo uma entrega. Recentemente a gente está entregando, na verdade, uma área gourmet. Essa área gourmet foi construída ali próximo do shopping Campo Grande. E ficou linda. Se tiver como você, inclusive, passar aqui no podcast as fotos, para o pessoal acompanhar a execução do serviço. E foi uma obra bem complexa. Questão da área gourmet, o modelo da churrasqueira, uma churrasqueira inovadora, posso te dizer, o pessoal acompanhando as imagens, o modelo em si, a piscina, a jardinagem, paisagismo, entendeu? Ela foi complexo, né? Foi bem complexo. Quanto tempo de obra isso demorou? Foi em torno de 4 meses. 4 meses. Foi uma obra bem extensa. Você, o que fica mais fácil para você para multisserviço? Você, de repente, que eu imagino que tenha muito cliente que chega com um projeto pronto. Eu quero isso aqui. Tem vários. Isso aí ao longo de semana chega bastante. Então, é mais fácil para você trabalhar com esse projeto pronto ou você desenvolver
todo o projeto da obra. Sim, se esse projeto estiver certinho, tiver um engenheiro por trás, uma questão de responsabilidade técnica no que o cliente está apresentando para a empresa, sim, não tem problema nenhum. A gente vai Você só faz a executar. execução dentro Sim, a gente só daquilo que ele participa da pede. execução dentro do que ele está sugerindo, dentro do que ele está pedindo. Isso aí sim. Ô, Tiago, o que você considera mais complicado dentro desse mercado? Por exemplo, a gente lê por aí e tal que existe muita rotatividade de mão de obra. O peão, pedreiro, digamos assim e tal, é um profissional às vezes difícil, né, de você lidar. Como é que você contorna, né? Se esse problema ainda realmente existe, como é que você consegue contornar esse turnover assim de vira e mexe, tendo que estar trocando o pessoal da mão de obra, digamos assim, mais de base? Sim, hoje eu acredito que ainda persiste essa dificuldade, é porque acaba sendo uma concorrência entre empresas, entre a prestação de serviço, a própria mão de obra, um oferta tanto, outro oferta tanto, e vira um puxa de um lado, outro do outro, mas ao longo desses 7 anos a gente pôde é, lapidar isso aí e trazer pessoas certas para trabalhar com a gente. E ao Uhum. longo desses 7 anos os parceiros são bem fixos, os últimos que estão com a gente e trabalham Quer já dizer, tem você algum tem tempo. pouca Tem rotatividade pouca de mão rotatividade. de obra que te atende ali de Exatamente. funcionário. Inclusive, até vou fazer um parênteses aqui para o pessoal que está assistindo o podcast. O Thiago deve estar bem preocupado agora, que está caindo um Caindo uma temporal, água. está chovendo. Não sei se vocês estão ouvindo aí um pouco de fundo, né? O estúdio aqui ele é bem acústico, talvez não apareça, mas está uma chuva forte. Por exemplo, num dia como esse, que está chovendo muito, como é que você fica em relação às obras que estão rolando aí? Os que Qual que é estão. o comando para Tá. as equipes? É, chuva fraca, põe capa. Choveu forte, parou a obra. Para a obra. Não tem o que fazer. Mas, de contrapartida, muito serviço de manutenção. Esse aqui é a questão da manutenção. Muita chuva, telhado. Entendeu? Telhado e telhados. Isso aí choveu forte, a gente recebe muitos orçamentos e muitos serviços de telhado. Que é o grande problema, que é onde as pessoas percebem que existe realmente um problema. Porque enquanto não chove, está Exatamente. tudo bem, né? Tá tudo certo. Eu mesmo aqui, você vai ver, você vai sair ali, você vai Eu ver que vi ali quando eu entrei. tem uma cachoeira ali, lógico, o imóvel é alugado, então eu reportei ao proprietário, falou, olha, precisa consertar, ele está se virando para isso. Mas realmente a gente, aqui eu já enfrentei muito problema de mão de obra, né? O cara começar a fazer, não terminou, não deu conta, não consertou direito, tem que chamar outro, e aí outro veio e tal, viu que o outro tinha começado a fazer estava tudo errado. Eu acho que você deve enfrentar muita Sim, questão sim. assim também, né? Essa semana agora, uma cliente não contratou a infra do ar-condicionado dela. É, A infra é a parte hidráulica, elétrica, sim. instalação de dreno, enfim. Isso você faz também, E não? isso a gente faz. Tá. Ela não havia contratado e ali ela fez a solicitação e a gente mandou a equipe. E realmente ali já haviam começado alguma coisa. Aham. E nesse Tudo começa, não errado. termina e tal, aí a gente teve que entrar no meio, moral da história. A gente finalizou com sucesso, graças a Deus, tudo certinho, mas teve esse início de outra mão de obra de uma forma não tão correta, mas que no final deu tudo certo. Isso Acabou. aí tem Vocês bastante. acabaram resolvendo o Sim, problema. sim, sim. E como é que você lida com aquela questão assim? O cliente contratou você para fazer uma reforma qualquer lá e tal. E aí sempre tem aquela coisa assim: aproveita que vocês estão aqui, não dá para vocês fazerem mais isso aqui para mim? Aí depois, pô, eu sei que eu contratei a pintura daqui, mas não dá para vocês darem uma retocadinha ali naquele outro cômodo, aquele negócio. Tem muito isso. Tem muito. Essa, digamos Demais. assim, entre aspas, essa Demais. cara de pau, Sim. né, do cliente pedir, vocês. Como é que você lida com isso? Faz, não faz, ou faz e cobra? Como é que é? Geralmente a gente faz e cobra, mas a cara de pau do cliente em querer extorquir a mão de obra em si que está ali é tremenda. Isso aí acontece com rotina. Isso aí diariamente a gente recebe ligações. Olha, aditivo, troca de soleira vai ser necessário, uma coisa ou outra, ou o cliente precisou de um piso em cima da bancada, ou qualquer coisa. De fato, o cliente acaba pedindo dessa forma que você está me pedindo. Tem ali, tem aqui É, e tal, mas a é o gente. velho, aproveita que vocês estão aqui, né? Exato, mas não tem jeito. A gente tem que formalizar uma proposta para ir para aprovação, porque a gente tem que dar uma garantia disso.
Como que a gente, por menor que seja a extensão do que ele está sugerindo e pedindo, a gente fazer e vier a dar algum problema. Aí é Tem tudo isso complicado. aí por trás. Ô, Thiago, e qual a obra que você fez? Lógico, não precisa citar nomes, nem a obra em si para não identificar o cliente, mas qual foi o tipo de obra que você pegou, fechou e queria ter, pelo amor de Deus, não ter tido esse trabalho de ter que ter feito essa obra? Teve alguma situação assim? Essa mesma do ar. Na mesma do ar. Essa mesma do ar que você Essa se mesma do arrependeu ar. de pegar para Essa eu me continuar. arrependi para continuar. Mas Deu muito trabalho mesmo. deu um trabalhinho, porque deu um princípio de confusão, porque quando você envolve outros prestadores de serviço que não está ali na sua linha de raciocínio, que não faz parte da sua equipe, é difícil Sim. lidar, entendeu? Aí já envolve o cliente no meio, e quem tá certo, quem tá errado, quem que define, quem que não define, ou seja, Difícil. no final tem que ser resolvido. Tem que ser alinhado e resolvido e reparado. Mas isso aí deu pano pra manga. Um ar-condicionado. Que um começou e a gente terminou. Que confusão. O que é Sim. mais fácil fazer? Obra em apartamento, condomínio fechado, obra em casa de rua, Condomínio tem por muita causa das regras, né? exigência, tem muitas regras. Tem horário para entrar, horário para parar para o almoço, horário para continuar. Agora tem Tem controle do barulho. você vai fazer uma troca de uma lâmpada, uma pintura, qualquer coisa, por menor que seja, um termo de responsabilidade, já levam 2 dias. Qualquer coisa que você for fazer no âmbito condominial é um pouquinho mais moroso do que uma residência. Por causa De das fato. regras, Sim, das sim, exigências e sim. tal, ali e tal. Agora, em termos de dificuldade para trabalhar, deixando as regras de lado, sobe material, desce material, carrega Sim, material e demais, tal, demais. prédio é Não muito mais rende. complicado. Não rende. O cliente me ligou esses dias, falou, Thiago, meu Deus do céu, o pedreiro que tá aqui colocou 12 peças de piso. Eu falei, gente, tá errado isso. Por quê? O que que tá acontecendo? Liguei pra ele, não, patrão. Hora de cogitação, onde que tá esse material lá embaixo, perto da guarita, até Só eu pra ele... subir tudo aqui? Nossa Senhora. E Não tem que levar tem, na mão, vai às vezes, ser, né? exatamente, não dá pra levar um carrinho, nem nada do tipo. Foi levando de pouco em pouco. Aí eu tive que conversar com o cliente, pro cliente entender também. Porque às vezes ele tá ali na expectativa, achando que é uma casa térrea, que a gente vai chegar com a equipe e vai resolver rápido, É. com agilidade. Mas não, tem a questão da dificuldade da locomoção do próprio material em si. E isso você, logicamente, checa ali antes de fechar o Sim, contrato, às sim, vezes, né? sim, Para poder. A sim. visita técnica para Sim. poder computar essa demora Sim, toda. mas o problema foi o susto do cliente. É que o cliente achou que ia ser mais rápido. Falei, É. não, aí a gente teve que justificar de fato. Entendeu? A gente teve que justificar. Falou, não, tá dentro do cronograma, vai ser entregue dentro do prazo, mas tem essa dificuldade. Tiago, eu percebo hoje que tem muita gente. Por exemplo, eu sou de uma geração, estou com 60 anos. Eu sou de uma geração. Eu cresci dentro de uma casa de materiais de construção. Meu pai tinha uma casa Uhum. de materiais de construção e tudo que eu sei fazer hoje, e eu sei fazer muita coisa, tenho muita ferramenta e tal, eu economizo um monte cada vez que eu tenho que fazer reparo em casa, porque eu faço. Então eu venho de uma geração que aprendeu a mexer muito com esse tipo de coisa. E hoje eu vejo pessoas, né, de uma outra geração, bem mais novas e tal, que não conseguem trocar uma lâmpada, que não sabem para que serve uma chave de fenda. Entendeu? E eu não vou falar quem, mas teve um aqui, um dos meus funcionários aqui, que eu pedi uma chave de fenda, ele me trouxe uma Philips. Não, eu pedi uma Philips, ele não sabia o que era. Nossa. Mas tem muito isso, assim, de às vezes vocês serem chamados, às vezes, para trocar uma lâmpada, uma coisa simples, para trocar um espelho de interruptor e tal. Às vezes, falei, puxa vida, a mulher tá boa, a pessoa tá pagando por uma coisa que ela poderia ter feito. Tem muito isso também. Tem e é rotineiro. Isso aí acontece com frequência. É uma troca de um kit, de uma caixa acoplada que tá vazando. É uma troca é uma Que eu lâmpada mesmo já fiz, é simples, super é simples de super fazer. simples. E se você for pagar, não é tão barato para você trocar Uhum. num prestador de serviço. Um interruptor de uma lâmpada, entendeu? O que mais? Lâmpadas com frequência. E várias outras coisas assim que acaba até sendo inusitado. Falou, pra isso? Não, é pra isso. Eu falei, então tá bom, a gente faz. Mas Acaba fazendo, vai sim. pagar por isso. Vai pagar, a E gente geralmente faz. que é? São idosos, ou tem todo tipo de gente que pede isso. Gente muito nova que não. Gente na correria que não tem tempo e tal. Todo tipo. Gente muito nova também.
que é o que causa espanto. Ah, é para trocar uma lâmpada, tá ali, ó, tá no seu alcance, mas ela não tem conhecimento e acaba contratando. Agora, a gente vive uma realidade muito diferente dos Estados Unidos, né? Porque aqui a gente, muitas vezes, a gente prefere pagar uma empresa para fazer as coisas. Nos Estados Unidos, isso Não, custa muito caro. a cultura deles Né? é Você diferente. contratar um prestador de serviço, por exemplo, para aparar sua grama, para fazer uma pintura, é caríssimo isso nos Estados Unidos. Por isso que os próprios clientes é que fazem. Sim, A gente vê esse tipo de coisa. E isso acho que atrapalhou a gente desenvolver aquela cultura do faça você mesmo. A gente não tem muito disso aqui, né? não tem. E lá nos Estados Unidos, o cara tem, por exemplo, lojas, né, que dão toda o ferramental para ele poder fazer qualquer tipo de coisa que ele faça em casa, né? Você acha que isso daria certo aqui no Brasil, hoje em dia, não? Bom, hoje em dia, a curto prazo não, porque é uma questão de geração, né? Foi passado de geração em geração como tem que ser feito, igual você foi criado dentro de um depósito, já teve um ensinamento, por, por menor que seja, por mais básico que seja, você já tinha uma noção. Mas agora, como que a gente vai aprender da noite pro dia? Ensinar as pessoas que não sabem trocar uma lâmpada, ó, é dessa forma. A lâmpada, beleza, mas na hora que chega num kit de uma caixa acoplada, aí já Aí fica mais já é um pouquinho complexo. mais Então, eu complexo, é difícil. acredito. Mas tá aí o YouTube para ajudar Tá, também, né? em O tudo. YouTube é Em o tudo. YouTube, né? Em tudo, em tudo. E Literalmente. as pessoas usam muito isso. E você já foi consertar erro de pessoa que, eu vi no YouTube, fiz como tá, mas não deu certo. Deve ter muito isso também, né? Ah, sim, questão de elétrica é o que mais tem. Automação. Ah, eu queria que acendesse batendo palma aqui, mas não deu certo. Não, pera aí que a gente vai fazer dar certo agora. Eu por ter esse conhecimento, né? Eu, às vezes, quando algum amigo, algum parente vai mudar de casa, alguma coisa assim, eu me disponho, não, eu tenho ferramental, tá? Não, eu vou lá, eu faço isso para você e tal, não sei o quê. Aí teve uma história muito engraçada, até por sinal, um amigo falou, cara, eu preciso trocar um interruptor de uma tomada aqui, a tomada deu um problema, deu curto e tal. Eu falei para ele, cara, é muito simples. Você tira o espelho da tomada, ele é só encaixado, senão ele tem dois parafusinhos e tal, você tira, ou senão você faz uma forcinha, desencaixa ele porque ele é só prensado. Você vai ver que tem outros dois parafusos, tem a tomadinha no meio, você tira, tem dois fios conectados. Você tira os dois fios, compra outro, leva a tomada na loja para comprar outro igual, vem e parafusa os dois. Pô, legal, peguei, facinho então, beleza. Aí passa meia hora ele me liga. Escuta, cara, tô com um problema. O que foi? Não tem só dois fios, tem três. O que eu Meu faço? Deus do céu. Eu dei risada, né? Porque para mim é uma coisa muito simples. Exatamente. Mas eu imagino que para a maioria das pessoas isso é muito complexo, é difícil fazer, né? E aí é onde entra muito serviço para resolver até essas pequenas coisas, né? Sim, exatamente. Às vezes, terceiro fio era só um aterramento. É, Mas e aí? exatamente. Quem que vai falar pra ele? Entendeu? Tem uma série de E aí tem aquela coisa, fatores mas que... onde é? Eu tenho que desligar, por exemplo, porque eu não desligo chave de força para mexer, para trocar um interruptor e tal, porque eu sei como Não, pegar. Você não exatamente. precisa, às vezes, fazer isso. Mas a pessoa desligou a casa inteira uma vez para trocar uma tomada ali com medo de levar Se choque. você estiver Né? bem isolado, você não vai tomar choque. Uma coisa complexa que veio assim, a questão de melhorar a instalação, que antigamente era muito ruim, era o próprio ventilador. O ventilador era horrível de instalar. Você falou de teto? Exatamente, o É, porque era ventilador de teto bem era complexo. bem Né? complexo. Era. Hoje em dia não, hoje em dia tá vindo só com 2 fiozinhos. Você liga lá porque é tudo controle Acabou. remoto, você não precisa ligar Exatamente. mais, né? Ele não precisa descer o fio na parede nem nada, né? Isso é a tecnologia que a gente falou que ajuda. O que mais de tecnológico hoje você vê como vantagem e até como uma ajuda ao serviço que você presta hoje? Eu não tenho melhor exemplo para dar como o próprio aplicativo em si, porque a gente está buscando todos esses públicos. Para a pessoa que quer trocar aquela lâmpada, quer mexer naquele fio, quer trocar aquele reparo hidráulico, para tudo a gente está tentando inovar com o lançamento do aplicativo. Ô, Thiago, uma outra coisa importante, vocês já estão trabalhando com automação de casas? Sim, sim. Já fazem Já isso faz também. tempo, Se você precisar quero automatizar Sim, sim. minhas janelas, cortinas, ar-condicionado e tal, você Sim, já a tem gente faz um condições. levantamento, faz uma proposta para o cliente, formaliza e manda para ele. Já trabalha com Sim, e isso executa, também. sim. Muito bacana. Quais são os projetos futuros da Multiserviços para esse ano já ainda? Que ele está no comecinho,
Onde é que a Multiserviço quer chegar? Para esse ano, a gente pretende chegar em todas as capitais do Brasil. Para esse ano ainda. Todas as capitais? Todas as capitais do Brasil. Hoje você está atuando basicamente aonde? Distrito Federal, Campo Grande, Santa Catarina e Cuiabá. Uhum. E como é que você vai se estruturar para ter essa expansão? Tudo através da automação do próprio aplicativo em si. Acho que isso vai ajudar vocês... Vai ajudar muito, muito, para a gente se expandir. Crescerem cada vez mais. Então, maravilha. Ó, gente, quem precisar, então, da Multiserviço, eu já estive lá, já fiz um orçamento com eles, é muito, muito justo, muito honesto até, por sinal. Está aqui no rodapé, né? Todo o endereço, o telefone, os contatos da Multiserviço. Está aqui o Thiago, que está sempre lá à disposição para receber, para trazer soluções, né, para esses tipos de coisas que muitas vezes a gente precisa, não sabe como fazer. Exatamente. Já teve dor de cabeça com outros profissionais e que não deu certo e tal. Aí tá aí o Thiago para resolver também o problema dos outros, né, Thiago? Então, Thiago, sabe, quero te parabenizar aí pelo trabalho da Multiserviço, que em tão pouco tempo, 7 anos ainda. 7 anos. É pouco tempo ainda, né? Para uma empresa atingir realmente o padrão de excelência que a Multiserviços chegou. Então, sim, parabéns por isso. Obrigado. E que esse crescimento que você está esperando venha realmente logo. Vai vir, sim, se Deus quiser. E pelo nosso esforço e trabalho. Tá bom. Thiago. Prazer. Um abraço. Obrigado. Prazer é meu bater esse papo contigo. Então tá aí, gente. Para você que está pensando em reformar, construir sua casa, seu imóvel, seu escritório e tal, procura Multiserviços lá, que com certeza, pela simpatia do Thiago, já vocês vão saber que vocês com certeza vão ser bem atendidos com, né, um orçamento sempre muito honesto. Exatamente. Um abraço, Thiago. Muito obrigado pela presença de vocês nesse primeiro podcast de 2025. E a gente se encontra. Cada semana tem um bate-papo interessante, curioso para você aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Até mais.